Oi, pessoal, estou aqui passando para dizer para vocês que o episódio de hoje com o Cristiano Franco é um patrocínio da Expand Educação Corporativa. Então, ao longo do episódio, você vai ver que vai aparecer um QR Code na sua tela para que você tenha mais informações, qual é o trabalho da Expand Educação, o que que eles fazem, ou seja, você vai ter todas as informações para você ter maior embasamento em termos de educação corporativa na sua empresa ou até mesmo aí em questão de mentoria também, tá bom? Fique ligado aqui com a gente, o episódio está muito bacana. Oi, pessoal, hoje estamos aqui no Diálogos com Dani. Eu estou numa alegria imensa, primeiro porque ele é meu amigo pessoal de tantos anos, e depois hoje ele é CEO da Expand Educação, Cristiano Franco aqui comigo. A nossa conversa vai ser muito leve, eu tenho várias coisas para perguntar para o Cris, mas na verdade a gente vai explorar muito a questão da liderança e da autoliderança, né, Cris? Sim, Eu acho que é algo que você discorre também na questão corporativa e também posso falar na sua jornada pessoal. É assim que eu lhe vejo. ainda bem que você falou de tantos anos e não falou quantos, é. Não disse quantos anos, não disse quantos anos, senão eu entregaria a minha idade à sua. Ainda bem. E você sabe que, pra quem tá vendo a gente lá, né? A Dani esteve gravando um podcast comigo lá Sim. no meu estúdio. E lá a gente sempre usa o bom demais. E aí as pessoas me perguntam, o que que é o bom O que demais? que é o bom demais, O Cris? bom demais, Dani, é tudo aquilo que você não quer que termine. Então hoje é uma coisa dessa bom Pois demais. é, então eu não podia não falar o bom demais aqui. Quando a E- gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta, a gente não quer que termine. E Exato. isso, para mim, é o bom demais, sabe? Ele representa isso. E assim como a nossa amizade, as nossas oportunidades de viagem e todas as vezes que a gente esteve junto, sempre foram muito prazerosas, né? Sempre bons momentos. Sempre bons momentos. É bom aqui para quem vai nos acompanhar, estamos no YouTube, estamos no Instagram, também estamos no Spotify. E aí, se você quiser assinar o canal e também avaliar o Spotify, né, Cris, com É 5 isso aí. estrelas, para que essa mensagem, aqui a conversa do Cristiano, chegue para mais gente. Cris, uma coisa que eu queria colocar aqui para você, eu lhe vejo assim, eu acredito que você, na sua história pessoal, a autoliderança foi algo muito importante. Até vou pegar uma coisa que você acabou de falar antes da gente entrar aqui no ar, que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É isso aí. Na minha visão, quando eu olho para você enquanto pessoa, enquanto amigo e profissional, eu vejo que ao longo da sua vida você foi uma pessoa dessa. Eu acho que todas as vezes que você teve uma oportunidade na sua frente, você analisou, se capacitou, né? E agarrou a oportunidade. Sempre foi assim, Cris? Dani, foi talvez por acaso, mas foi. Ah, Sabe, vou dizer para você que de repente eu planejei tudo, mas eu sempre estive preparado por tudo. E quando você fala, por exemplo, em oportunidade, para mim, oportunidade é que nem passaporte. ah. É mais ou menos assim. Se eu falar assim, Dani, vamos para os Estados Unidos amanhã, eu te dou uma passagem aérea, é tudo pago para Tá. você. Como é que você faz para ir viajar? O que que você precisa? Passaporte e visto. Se você não tiver, você não está Você preparada não para ir. vai, exato. Então, isso é uma oportunidade. Você só consegue aproveitar a oportunidade se você estiver Pronto. pronto. Então, o teu passaporte, dependendo de onde você está indo, o Tá. visto tem que estar pronto. Senão não adianta. Você vai perder a oportunidade, entendeu? E acho que isso eu sempre me preparei. E quando eu falo meio do por acaso, Dani, a gente conversa muito em família isso, que é assim, a minha família não foi instruída e nem me instruiu para estudar. Tá. Nunca foi alguma coisa de roda de conversa familiar. Os meus pais, né, a minha mãe principalmente, meu pai e minha mãe se separaram muito cedo, né, e Sim. o meu padrasto, o Duque, que me assumiu como filho, né, maravilhoso, amo ele de paixão. E aí é o seguinte, eles sempre trabalharam comigo na minha mente, o meu modelo mental, para ser o melhor funcionário, Tá. né? Assim, não importa se você vai ser lixeiro, hoje nem chama mais lixeiro, né? É. Você vê como a idade A nossa entregou aqui, entrega, a nossa. né? Você pode ser lixeiro, mas seja o melhor lixeiro. E minha mãe falava uma frase que criou em mim durante um tempo uma visão onde eu não saía de férias por causa disso. O que, Minha mãe Cris? falava assim, filho, não falte no trabalho para o teu trabalho não perceber que a tua falta não faz falta. Ah,
Então eu não saía de férias, porque eu ficava com medo de sair de férias e de repente quando eu voltar tem alguém no meu lugar. E aí assim, né, indo ao encontro até do nosso tema de hoje, a importância que um líder tem na vida de um liderado, principalmente se é alguém que está no início de carreira. Porque isso foi o que a minha mãe, minha líder naquela época, Sim, sim. me trouxe de aprendizado. Agora, no dia a dia, nós, como líderes, o que a gente coloca no modelo mental dos nossos liderados que vai impactar na vida deles do hoje E do amanhã. e do amanhã e, inclusive, naqueles que vêm deles, né? Nos filhos. Sim. Porque ó, esse aprendizado eles levam para casa. Sim, exatamente. Né? Até um dia a gente falou de epigenética. Foi. Né? A epigenética é o impacto que o ambiente causa na mudança. Na Né? Então, mudança, o exato. nosso DNA não muda, mas muda o gene. Exato. Né? Aí, para quem está vendo a gente, a epigenética, olhando para um ponto de vista simplista aqui, né, que os especialistas não me batam depois, é assim, pensa como se você pegasse, por exemplo, uma impressora e espetasse no seu computador. Aham. Ele reconhece ela, né? Isso. Até aquele momento, ele não sabia o que era aquela impressora, mas quando você espeta, ele sabe o que é e passa a partir daquele momento funcionar com sim, ela. com ela, Ou exato. seja, é como se o ambiente tivesse mudado, então, a programação. Mas a espinha dorsal do seu Windows, ou seja lá qual for o teu sistema operacional, continua a mesma, que é o teu DNA. Uma vez ligado um gene, esse gene passa, então, a ser replicado. E o exemplo que eles deram numa pesquisa foi feito com ratos, onde eles colocavam o rato em contato com um cheiro cítrico que o rato gosta, né? E dava choque. Cheiro cítrico e choque. O que aconteceu? Este rato desenvolveu um medo do cheiro. Tá. Os filhotes também tinham medo do cheiro. Então, esta mudança que nós, como líderes, causamos no ambiente, ela é muito complexa, sabe? Não pode descuidar, não. Porque ela impacta. Impacta naquele liderado que vai levar isso para casa, para os filhos e vai usar nos exemplos do dia a dia. Na empresa, Dani, o que a gente faz? A gente promove alguns encontros anuais, 2 vezes no ano, por exemplo, onde os filhos vão para a empresa. Tá. E a gente percebe nos filhos aqueles que querem trabalhar na empresa. Por quê? A informação que o pai está levando para dentro de casa é de que o ambiente é legal, de que ele gosta, porque aquele que está indo para casa e está reclamando, de repente, estou trabalhando demais, ou Sim. esses vão levar essa informação e os filhos, com certeza, não vão ter vontade de trabalhar na empresa. Correto. Né? Então, você percebe o impacto que isso tem lá na casa das pessoas. Faz sentido. Entendeu? Sim. E é natural. O ambiente impacta as pessoas. E aí, falando sobre você, então você foi, vamos dizer assim... Eu já dei um monte de volta, que já fui em um monte de lugar. Já vi que você já foi em outro lugar, eu vou trazendo você. Tá, sua mãe lhe disse isso. E o que você fez com isso? Então, eu fiz nada. É mais ou menos assim, eu fui trabalhar com vendas, né, quando eu entrei na empresa que hoje eu sou CEO, Sim. eu era cooperado, não tinha nem salário quando eu entrei lá, eu era cooperado. Isso há quantos anos atrás, Foi Cris? em 2001, tem 23 anos. 23 eu fiz 23 anos agora, dia 19 de março. Tá. Eu costumo dizer para as pessoas que se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu não teria ido nem trabalhar lá, porque a mãe fala assim, filho, não fala com estranhos. E quando você trabalha com vendas, o que você mais faz é falar com estranhos. Então, nessa minha jornada, Dani, eu acho que assim, algumas coisas foram me dando as oportunidades, como entrar na faculdade, não foi um curso, de repente, que eu falei, eu quero fazer um curso de eletrônica industrial. Cara, essa é a minha formação. Tá. Eu sou coach, eu sou mentor, terapeuta, eu sou o CEO da empresa, mas a minha formação é eletrônica industrial. Eu não escolhi isso, mas o momento em que a vida colocou essa oportunidade na minha mão, eu falei, tá bom, vou nela. Vou nela. Vou surfar. E já que eu vou entrar, eu vou fazer direito. Entendeu? Vou fazer certo pela primeira vez. Fazer certo pela primeira vez. É que eu tenho um monte de história. Quer contar uma historinha aqui? Eu quero, lógico. Pensa o seguinte, como é que eu vejo isso, tá? E aí, gente, vocês estão vendo a gente aí? É o seguinte, como é que eu vejo isso? Diz que tinha um cara andando num vilarejo, e aí ele percebeu uma árvore, e nessa árvore ele tinha um grande alvo com uma flecha bem no meio do alvo e uma bandeirinha branca pendurada na flecha. Tá. Aí ele olhou aquilo, chamou a atenção dele. Ele continuou caminhando no vilarejo, e aí ele achou uma outra árvore na mesma situação.
Ah, Um alvo, a flecha no centro e uma bandeirinha. Ele já fez a conexão. Falou, pô, só pode ser o mesmo segundo. arqueiro, né? Sim. Porque é muito igual. Tá bom, continuou caminhando, chegou num outro vilarejo, pois ele encontrou de novo mais uma árvore e outra árvore, e aquilo deixou ele intrigado. Com a mesma flecha. Com a mesma? Falou, Ah, cara, mas no centro, o cara é muito bom. E aí, então, o que que ele fez? Ele encontrou lá uma pessoa na cidade, e falou assim, no vilarejo, e falou, eu estou caminhando aqui pelos vilarejos, e tenho observado árvores com alvo e uma flecha bem no centro. Uma bandeirinha branca. Para mim, só pode ser o mesmo arqueiro. Você conhece essa pessoa? Aí ele falou, conheço. Ele mora aqui nesse vilarejo. Aquela casa lá, ó. Tá vendo aquele portão branco? Vai lá. O cara é gente boa, pode inclusive tocar a campainha dele lá, que ele te atende. ah, Aí ele foi para lá, tocou a campainha e de repente veio o arqueiro. hum, Aí ele falou assim, ó amigo, desculpa te incomodar aqui, mas é que caminhando pelos vilarejos tenho encontrado árvores com um alvo e a flecha muito certeira no centro e uma bandeirinha pendurada e me intrigou. Eu queria saber, cara, como é que você desenvolveu uma técnica de ser tão bom com a flecha? Ele falou, eu vou te contar isso. E olha só como é que funciona. Ele falou, pego uma árvore, olho para ela, pego o meu arco e solto a flecha. Quando a flecha vai lá, que ela entra na árvore, eu desenho o alvo em volta. ah, O que essa história quer dizer, né, Dani? Uma vez que você arremessou a sua flecha, faça aquele ser o seu alvo. sim. Então, quando caiu a oportunidade para mim daquele curso de faculdade, falei, cara, vou fazer esse cara ser meu É alvo. isso. É isso. A empresa pagando a faculdade para mim na época. Então, assim, eu tinha uma série de benefícios que valiam a pena para mim. Então, se você já atirou a sua flecha, desenha o alvo, pô. Porque não vai dar para voltar atrás. Claro. Em muitas decisões que nós temos, a gente não consegue voltar atrás. Decidimos, é a flecha que foi lançada. Sim. Tá, o alvo caiu em algum lugar que talvez não era o que eu planejava. Mas peraí, o que eu vou fazer com isso? Já atirou. Já tirei. Já atirou a flecha. E aí, Cris, eu acho que você está falando também uma coisa que me veio aqui, eu até estava falando com uma outra pessoa, de você não ficar olhando o passado e ficar se ressentindo com o passado, né? Porque isso faz mal pra gente. Claro, claro. Então, é tipo, olha, se você for revisitar a sua história, que seja para verificar as coisas, as situações positivas. E não se martirizar, porque você não vai conseguir mudar o que já foi feito, né? Acho que é isso. É. Como é que eu vejo isso, né? Eu tenho um problema com isso porque eu tenho uma memória maravilhosa. Somos dois. Dani, minha memória é um negócio incrível. Não a visual, mas a auditiva Tá. é impressionante. Então, para mim, quando a gente se conecta, por exemplo, com as coisas do passado, eu trabalho como se fosse a viagem. Para mim, a vida é uma viagem, né? Tá. Pensa assim, você já teve alguma viagem que aconteceu alguma coisa errada, que deu errado alguma coisa? Já, sim, Já, claro. né? Quando você conta ela hoje, você conta ela de forma positiva ou negativa? Positiva. Porque toda experiência que a gente vive, diferente, por exemplo, de coisas, as experiências, a gente gosta dela de forma positiva. Então, assim, nossa, você tem que ver, peguei um trânsito, 7 horas para ir para a praia, ou viajei, nossa, roubaram meu passaporte. Cara, você não tem noção, eu tive que fazer... Então, quando a gente vive a experiência em forma de viagens, a gente torna aquilo positivo. Então, quando eu conto a minha história, meus pais se separaram cedo. Né? Pô, eu fiquei em coma 30 dias. Eu tenho uma série de partes da história, né? Quando o meu tio falou para eu esquecer o meu pai e ir trabalhar aos 9 anos de idade. Essas coisas todas eu conto em forma de vitória, porque eu sinto ela em forma de vitória. E aí eu tenho uma escolha, se eu quero usar isso, e aí me perdoe, gente, é só porque isso é uma metáfora, tá? Se eu quero usar isso como muleta ou como uma alavanca, é uma escolha minha. Exatamente, Cris. É uma escolha minha. Eu posso usar essa história para poder dar um passo maior, Ou eu para se posso vitimizar. me vitimizar. Coitadinho de mim. Exato. Nunca quis isso para mim. Pelo contrário, cara. Como é que eu consigo fazer desse limão uma bela limonada, entendeu? Então, é dessa forma que eu vejo essas coisas que mexem no passado nosso de forma não positiva, vamos pensar assim. Transforma em positivo. Mesmo os problemas que a gente vive com as pessoas. E tem uma coisa legal também, Dani. Eu não sei se você já percebeu isso, mas, por exemplo,
O tempo não para, certo? Certo, ele não para. Só que tem uma situação em que o tempo para. Pelo menos uma. Qual? É quando você tem um problema de relacionamento com alguém. Aquela história que você viveu, aquele ponto que você teve de problema, ele parou no tempo. Enquanto você não volta lá com aquela pessoa e conserta, parece que nada aconteceu até o dia de hoje. Porque a mágoa, o Fato, ressentimento fato. fica parado lá, entendeu? Ficou. Fica para... É como água parada, né? É como se estivesse congelado no tempo. Isso. Então, para você sair disso, você precisa ou se consertar com esta pessoa, certo? Certo. Ou se consertar com você mesmo. Porque às vezes você fala assim, meu, não foi um negócio tão ruim que eu não quero nem voltar a ter conversa, ter contato com essa pessoa. Mas eu preciso, dentro de mim, me consertar para que o tempo não fique preso lá. Que esse tempo preso lá te consome muito processamento. E a energia. Muita energia. Muita energia. E até o que você está falando é o seguinte, às vezes você quer resolver algo com alguém que passou e essa pessoa também não quer resolver nada com você. Uhum. Então, obrigatoriamente, você vai ter que praticar o auto-perdão, que Sim. está aí. A questão é o auto-perdão. Então, eu vou me perdoar. Primeiramente, é você se perdoar. Eu acho que é por aí. Depois, você vai ver se você perdoa a outra pessoa, porque também é difícil perdoar os outros. Na minha visão, Cris, eu não sei o que é mais difícil. Eu acho, para mim, fazendo aqui uma reflexão, é mais difícil se perdoar, o auto-perdão, do que perdoar a outra pessoa. Para mim, Daniela. Eu acho que cada um lida de uma forma com isso, né, Dani? E assim, tem uma passagem bíblica que eu acho legal que ela fala assim, né? Quando você conversa com Deus, ele te perdoa. Quando você conversa com alguém, e aí a importância de uma terapia, né, Sim. de algum coach, De uma ou mesmo conversa de uma conversa ativa, de amigos, exatamente. como nós tivemos, né, estava falando um pouco antes aqui. Exatamente, Quando você conversa com o outro, você se cura. Sim. É bíblico isso. Então, cara, é isso, entendeu? Assim, então, de repente eu não consigo ir lá falar com aquela pessoa, até porque de repente a pessoa já foi embora. Ele não está mais aqui, Não exato. está mais aqui. Como é que você vai exato. pedir perdão para alguém que já foi embora? Você não tem como fazer isso. Sim. Mas, poxa, procurando um apoio de uma terapia ou procurando um amigo, de repente, que tem uma visão bacana, pô, você se liberta daquilo. Por quê? Ficar preso em alguma ocorrência do passado, ela é meio esquisito isso, mas é como se você estivesse homenageando algo que você não quer. Porque, por exemplo, Perfeito. não é? Perfeito, isso. Como é que a gente faz, por exemplo, para homenagear alguma coisa ou alguém do passado? Normalmente a pessoa faz uma tatuagem ou faz até uma camisa. Né? Você vê situações e histórias que acontecem, vão lá e fazem uma camisa em homenagem à pessoa ou em homenagem àquilo. Cara, você vai ficar carregando isso com você até quando? Você não está condenado ao passado. O passado não te define, né, Cris? Não, a sua condenação é ser livre. Essa é a nossa condenação. Se você pensar, o que a gente tem de maior poder nosso é ser livre. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. E é a nossa maior problema. Exatamente. É o livre-arbítrio, porque você escolhe o que você quer fazer. E como líder, a mesma coisa. Você tem a opção de liderar, a gente fala às vezes de forma humanizada, Sim, certo? certo? E você pode liderar de forma... Eu estava brincando com o pessoal ontem, né? A gente estava construindo uns itens para o curso. É assim, você é um líder que você é um líder impositivo, Tá. ou você é um líder positivo? Que são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Um líder impositivo é aquele que quer mandar, que quer comandar tudo e tal. Controlar. Ele não deixa o outro se desenvolver, a instituição também não cresce. Agora, se você é um líder positivo, você vai fazer com que as coisas aconteçam de forma positiva. E aí todos crescem. Né? E é uma visão que é uma escolha. Muitos líderes não estão nem preparados para isso. A grande maioria não está, Cris. A grande maioria não está. Busca, né? Busca aprendizado, né? Assim como, vou só colocar aqui, não é a pauta da nossa conversa, mas assim como pais e mães que são líderes dos seus filhos, também não estão preparados para ter essa liderança positiva, em termos de autonomia, entendeu? E sim de segurar, frear e controlar os filhos, aqui no sentido de que, ou uma visão extremamente protetora, ou uma visão extremamente rigorosa, que também as duas são ruins. Mas a questão de autonomia. Aqui o que você está falando o líder positivo é você dar autonomia para que as pessoas possam decidir
né, dentro do trabalho ali delas, das atividades, o que elas julgam ser mais coerentes ou não. Sim. E desta forma, você também diz às pessoas de que elas são responsáveis pelos resultados, pelas consequências. Aí é que você está falando do poder. Sim. E aí volta no que nós falamos no início, quando você falou logo no comecinho. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Exato. O líder humanizado não significa passar a mão na cabeça da pessoa. Porque a Exatamente. pessoa não vai se desenvolver. E todo humano veio para cá para ser desenvolvido. Então, desenvolver e ser um humano, né, que possa crescer, eu preciso pontuar das coisas que estão acontecendo do que é a realidade. Para trazer indicadores, ter a cobrança, dar feedbacks. E os feedbacks, eu gosto muito de uma ferramenta, Dani, que eu não sei se você já utilizou ela, que é o SCIE. Não, esse não, ainda não. Ela é muito legal porque, assim, na hora de dar um feedback, não tem emoção quando você usa a ferramenta. Tá, S de situação, tá, C de comportamento, certo? o I de impacto e o E de expectativa. Tá, Vou usar um exemplo aqui, tá? diga. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tivesse chegado atrasado para a gravação. Tá, E aí você precisasse me dar um feedback. tá bom, Então, por exemplo, situação. Gravação do nosso podcast. certo. Comportamento. Você chegou atrasado. Pô, o impacto é que estava todo mundo te esperando e a gente, de repente, perdeu 10 minutos de gravação. Minha expectativa é que da próxima vez você chegue no horário. Não tem emoção. Não tem, só fatos. Só fatos, entendeu? E isso funciona em qualquer situação, funciona inclusive em casa. Se você tem que dar um feedback para o filho, a gente tem até um outro mecanismo. Você vai usar com ele assim, que tal, que legal, que pena, que tal e que legal. Ô filho, que pena que você tirou nota baixa, né? Ó, que legal que você está estudando e que tal se você de repente, Melhorar na próxima. entendeu? E aí essas três com a criança funciona bem. Com o marido você pode usar o outro. Ah, sim. Para ser mais, para dizer sobre fatos, É isso. né? Mas é interessante. E outra questão, de que forma você enxerga, né? E eu acho que existem duas coisas que eu estou vendo com muita frequência na pós-modernidade. Uma é de que o óbvio precisa ser dito, Uhum. né? Então, hoje, cada vez mais, você pode falar alguma coisa, a pessoa fala, mas isso é óbvio. Então, mas na pós-modernidade, eu estou experienciando e vivenciando de que precisa ser dito. Como é que você enxerga isso? E uma outra questão que eu acho que também é pós-moderno, não sei se é pós-pandemia, não consegui ainda achar o caminho, mas a vitimização. Então, quando você vai cobrar alguém sobre um trabalho, um comportamento, é a vitimização. E algumas coisas que você precisa também colocar como fatos, argumentos, informações, mas isso é óbvio. Então, mas o óbvio precisa ser dito. De que forma você enxerga essas duas coisas? Como é que eu vejo isso, né? Recentemente, eu tive com uma empresa que tem muitos colaboradores. E boa parte dos colaboradores são da geração mais recente. Tá, E eles fizeram uma pesquisa e entenderam o seguinte, por que que lá, e aí acho que serve para todos, tá. por que que lá o óbvio precisa ser dito? Porque para a geração atual, tudo que não foi dito significa que pode. Interessante Entendeu? essa informação. Tá, Então é mais ou menos assim, de repente pode ser óbvio para a gente que se você estiver no escritório, você não pode colocar o pé em cima da cadeira. tá. Para a geração atual, se isso não tiver definido lá e escrito, Eles acreditam que pode. pode. Porque não está dito que não pode. Para nós, a nossa geração, ela trabalhava muito como se fosse, a gente tinha praticamente no nosso modelo mental já tudo que era exclusão. E para a gente tinha que ser dito o que podia. Fato, A nossa geração isso me mesmo. diz o que eu O que posso. eu posso, exato. Porque se você falou que eu não posso, eu não faço. Isso. A geração atual é invertida. Entendeu? Para eles é o contrário. Você tem que dizer para eles o que não pode. O que não porque pode. é tão permissivo, né, o mundo atual que para eles tudo pode. Entendi. E realmente é assim hoje, né, Dani? De fato. É assim hoje. De Eles fato. podem tudo. E tem tudo à mão. E metade dos problemas do mundo talvez esteja na palma da nossa mão, né? Nosso Eu celular acredito nisso. talvez esteja... E para eles tudo pode. Tá tudo fácil. Então, se não pode, diga. Por isso que o óbvio tem que ser dito. Interessante essa informação, Cris. É porque a gente, então, vê essa geração
Z e assim por diante aí. Então, né, o futuro é de que continuaremos a dizer que o óbvio, perdão, continuaremos a dizer o óbvio. Ah, mas não, precisa ser dito. Precisa ser dito. Até porque a gente vive uma miscelânea hoje de geração, né? E você sabe o que é interessante, né? Nós falamos um pouco antes de começar aqui sobre o chat GPT, né? Foi. O chat GPT, se você não quer alguma coisa, você tem que dizer para ele que não. Porque ele trabalha no formato de exclusão. Ah, essa aí eu não sabia. É. Ó, isso não. Aí ele vai fazer para você então, porque senão para ele tudo pode. Eu posso falar qualquer coisa aqui. Óbvio, ele tem as políticas dele, né, sobre Sim, preconceito, essas coisas, tudo claro, que tá definido lá. claro. Mas do restante, ele não vai buscar para você só o que você quer, a menos que você, ó, eu não quero que você fale sobre internet nesse texto, mas eu quero que você fale como é que as pessoas fazem para acessar, sei lá, conteúdo no celular. Ele vai te dar uma série de outras coisas porque você está falando, não quero internet. Ele vai ter que ser muito criativo, porque talvez falar, então você pode através do WhatsApp, você pode através do e-mail, você pode, entendeu? Ele vai ter que buscar alternativas. E o próprio modelo de trabalhar com SEOs, né, que são as palavras-chave, Sim, por sim. exemplo, de Google, você também usa a negativação de palavras. Justamente para evitar que algumas coisas, de repente, sejam consumidas de crédito seu que você não quer. Fato. Então, o óbvio precisa Precisa ser ser dito. dito. E a questão da vitimização, Cris? A vitimização, eu acho que vem junto com a facilidade. É. Sabe, eu acho que o fato de ser muito fácil as coisas hoje, quando se depara com uma situação de negativa, aquilo é um... E assim, eles também não têm culpa, sabe, Dani? Porque eles não têm noção do que é. Quando você começa a conversar de coisas que nem são tão antigas, elas são antigas, mas nem tanto. Tá. Né? Falar para eles, por exemplo, que o acesso à internet era feito com internet de escada. Não, isso aí pra eles é. Pô, Tipo, que é isso? por que eles têm que saber disso? Exatamente. É. Não, e assim, cara, você está reclamando que você tem 500 mega em casa hoje para acessar, porque de repente você leva 10, 15 segundos para baixar uma música, eu levava um dia para baixar uma música, e os 10, 15 segundos para você é um absurdo, você quer que coloque uma internet mais rápida por causa disso. Mas eles não têm a referência do que é anterior. Mas eu estou falando agora aqui também de comportamentos vitimizantes. Então vamos supor, você vai dar um feedback para um colaborador, um exemplo. Uhum. Ou para alguém aí do seu entorno, né? Da sua relação, do seu convívio. Você começa a falar, a pessoa já se vitimiza, que cria até uma barreira de comunicação, né? Sim. Aí tem uma coisa, você não pode controlar o outro, certo? Eu não consigo mudar o outro. Não. Então, nós, líderes, precisamos saber como conversar com essas pessoas. E tem uma série de riscos, né? Porque até um amigo brincou outro dia, pô, vivi para ver um CEO ter medo de estagiário. Não é? Porque assim, dependendo do que você vai conversar, você tem que tomar um cuidado gigantesco, porque você não sabe como que a outra pessoa vai interpretar aquilo, Interpretar, o que ela vai exatamente. fazer com aquela informação. E veja, aqui nós estamos falando de maneira muito responsável, Cris, Sim, né? sim. Porque eu acho que o que você falou é interessante. A nossa geração era assim, nós recebíamos um comando, acho que é isso, um comando, seja do nosso chefe direto ou dos nossos pais, nós não questionávamos, né, Cris? Não. Mas é autoridade. Mesmo que a gente não concordasse, a gente também não questionava. Hoje, por exemplo, eu me sinto mais à vontade de questionar quando eu não concordo. Mas é que eu tenho maturidade para isso, vivenciei outras coisas. O mundo possibilita isso. Mas é o que você falou, se não há um referencial, como é que você vai questionar? Tem, porque assim, boa parte deveria de vir da educação de casa. Né? E não vem. Então, você vê, por exemplo, situações hoje, muito falado aí que as pessoas, né, os candidatos, né, mais jovens, às vezes chegam a fazer uma entrevista junto com o pai. Leva o pai para a entrevista de emprego. Fato. Imagina Eu já na nossa vivenciei época. isso. Já vivenciei isso na empresa. Então, esta geração, ela foi criada de forma diferente e nós somos responsáveis por isso. Eu acredito também nisso. Nós trouxemos muitas facilidades, porque a gente não queria que eles, de repente, tivessem dificuldade com algumas coisas, e as facilidades mesmo que a gente tinha. Por exemplo, você tem uma certa abundância de alguma coisa, para que você vai criar dificuldade se está tão fácil? Só que o que eu faço
quando eu crio essa facilidade. E isso funciona assim, inclusive, nas nações, né, Dani? Você pega, por exemplo, você é uma pessoa que já viajou bastante pelos países. Se você fizer uma análise, por exemplo, dos países que estão no hemisfério norte, principalmente aqueles que vivem numa região bem mais fria, Sim, eles são países pobres ou ricos? são países ricos. Por quê? Se eles não têm abundância igual nós temos aqui. Mas eles, na verdade, sabem como captar essas riquezas. Porque sabendo que não existe, né, essa facilidade, que vai ter problema, tem 3 meses do ano que ele vai ter que ficar dentro de casa, ele tem que produzir mais, ele tem que fazer mais. Aí você pega, por exemplo, inclusive no nosso país, você vai para a região, por exemplo, norte, nordeste, onde o calor é abundante, né? Se você percebe o comportamento, eu não estou falando, obviamente, daquela região mais seca, região que Sim, não existe sim. E recursos, não né? da Caatinga, isso. Não, Você está não. falando ali da região abundante É, mesmo. você vê, existe, e aí não sou eu falando, né? São pesquisas e a gente percebe isso, por exemplo, quando você tem grupo de empresas, a dificuldade, por exemplo, de conseguir arrumar pessoas para trabalhar. Fato. Ou para trabalhar com dedicação. Né? E aí existe aquele comentário que tem uma diferença entre as pessoas do Sudeste, pessoas do Nordeste e tal. Por quê? Porque tem uma abundância de coisas na região que facilita, seja por assistencialismo do governo, seja porque a natureza oferece. Exato, Né? exatamente. O Rio Congo, por exemplo, você tem 2 espécies de macaco que vivem no Rio Congo, né? Uma que está no lado norte e uma que está no lado sul. O lado que tem mais abundância, eles são muito mais amistosos. O lado de cima, que são os chimpanzés, os gorilas, eles são violentíssimos. E os bonobos são super tranquilos, super de boa, por conta da abundância. E também são adaptados ao ambiente, né? Então eles vivem de boa. E o de cima não, o de cima tem que ir lá lutar e correr para poder ter o alimento e ter as coisas deles. Né? Então torna umas pessoas mais pacíficas, E outras? mas em contrapartida, assim, esse pacifismo dentro das organizações são os acomodados. Exatamente. Entendeu? E assim, às vezes a cultura faz isso. Isso aqui nunca vai mudar mesmo, sempre é assim mesmo, tal, aí eu vou ficando. E aí é importante olhar para a cultura da empresa e perceber. Se a empresa está andando de lado e a quantidade de pessoas que têm muito tempo de casa, por que elas estão muito tempo de casa? Né? É uma questão de fidelidade, elas estão a fim de fazer a empresa crescer ou elas estão acomodadas? Que dentro da empresa eu costumo falar acostumadas. Porque você fala acomodado, ninguém assume. Né? Pô, quem aqui está acomodado? Ninguém assume. Mas se você falar quem aqui está acostumado, aí uns 3, 4 levantam a mão. Eu estou acostumado, como é que a empresa é e tal. É aqui. Entendeu? Enfim, essas coisas a gente precisa estar de olho, sabe? Eu acho que essa... Na verdade, o mundo moderno nos proporciona essa questão de comodismo. Sim. Acho até que a pandemia, no lado positivo da história, nos fez sair para buscar outras coisas. Então, por exemplo, as pessoas mais idosas a terem mais familiaridade com o celular, com compras pela internet, videochamadas, que antes era uma coisa que você falava, imagina, né? Uhum. Até a gente viver, por exemplo, Cris, o home office não era algo visto com bons olhos Não. antes da pandemia. Eu nem gosto, para ser sincero. Então, mas é que hoje já não é mais visto como aquele bicho. É tolerável, né? É tolerável, né? Então, tudo foi se adaptando, mas porque vivemos uma adversidade que nos fez mexer para encontrar alternativas. Mudei a vestimenta, pô. Antes eu só usava Você camisa mudou social. o vestimento, exatamente. E depois disso passei a usar camiseta. Uma coisa mais despojada, mais leve, Sim. né? O mundo ficou nesse sentido de caminhar para algo mais leve. Mas aí, voltando lá, você acha que todas as vezes que você começou a entrar numa zona de conforto, de acostumar com aquilo, qual que é a sua percepção? O que você faz, você, Cristiano? Eu sinto isso, sabia? Quando isso está acontecendo. Começo a perceber que eu encontrei um limite. Então, eu percebo porque eu fico menos criativo. Ai, Cris, então somos dois. Não é? Então, quando eu sinto que estou ficando menos criativo e tal, eu entendo que eu preciso fazer um novo curso, porque esse novo curso traz novas inspirações, novas provocações. E aí, Dani, eu estudo todos os dias. Idem.
sem exceção, todos os dias. Até outro dia, semana retrasada, estava gravando um podcast, aí na conversa surgiu o tema do Duolingo, que eu faço Duolingo todos os dias, né? E aí a pessoa fala, mas é por causa do idioma? É por causa do idioma também. Mas, ó, não sei se a câmera pega aqui, olha a quantidade de dias que eu estou de forma ininterrupta. Para quem não está vendo, 1252. Para quem está só ouvindo a gente, 1252 dias de forma ininterrupta. Ou seja, faça chuva, faça sol, faça cirurgia ou não, né? Eu fiz cirurgia no olho. Quando eu voltei, eu estava só com um pedacinho do olho aberto aqui, eu fazendo, não conseguia enxergar direito. Mas eu fiz a minha lição do dia. E não é por causa do idioma. O que eu sinto, e aí eu aprendi todos os dias comigo mesmo, é que quando eu faço, por exemplo, uma lição do Duolingo, como é facinho, fácil, porque eu estou fazendo de inglês, das palavras que eu já conheço, aliás, eu estou na segunda rodada já, porque já acabou, eu fiz espanhol e voltei para o inglês. Eu percebo aí como é que está naquele dia meu nível de concentração. É engraçado, porque o dia, por exemplo, que eu cometo alguns erros no exercício, eu saio de casa dirigindo não tão bem. Ah, é, Cris? Porque eu estou desconcentrado. Eu percebo meu nível de paciência. Diminuído? Diminuído. Se eu estou fazendo lá, por exemplo, e de repente começo a fazer meio na correria, eu tenho um ritual de manhã, dá para fazer tranquilamente no meu tempo. Eu nunca estou atrasado para fazer a minha lição. Mas eu percebo da maneira como eu respondi as coisas, eu percebo minha paciência e a minha concentração do dia. E isso faz diferença para mim. Eu já saio de casa tentando consertar e vou para as reuniões e às vezes falo para o meu time, gente, acho que eu estou meio desconcentrado hoje, vocês perceberem alguma coisa aqui, perceber que passou alguma coisa em branco aqui, você me chama atenção. Por quê? Porque é autoconhecimento. Exatamente. Eu sei como eu funciono e percebi como eu amanheci. E o líder devia, todos eles, sentirem a liberdade de poder falar isso com o time. Repete, Cris, que isso precisa ser repetido. Todos os líderes precisam ter a liberdade de poder falar isso para o time. Falar o quê? Não estou concentrado o suficiente hoje, ou não estou muito legal hoje, ou de repente, sei lá, estou meio lento hoje. Traz isso para a mesa. Traz a humanidade. Traz, porque você é igual. Você é igual. Se você se colocar numa situação de super-herói, a gente fala assim, na empresa nós temos vários heróis, mas eu não quero nenhum super-herói. Nenhum super-herói. Se você pegar dos heróis aí, Marvel, por exemplo, até os heróis da Marvel agora, os filmes eles estão juntos. Sim. Não existe mais, né? Não é que não existe mais, mas os filmes mais legais que eles estão fazendo, eles estão juntos, os heróis estão todos num só, diferente do Superman que está sozinho. Exato. Não, aqui todos somos heróis e a gente luta junto. Todos eles têm, né, o seu ponto a melhorar ali, né? Mas sim, estão todos juntos. Sim. E aí, assim, sabendo que eu tenho um herói de cada posição, né, um herói em cada especialidade, cara, eu posso dizer, eu não estou me sentindo, de repente, confortável para decidir isso daqui ou para avaliar isso daqui, você é melhor que eu para isso, você me ajuda? É soma. E eu não posso, como líder, ter medo disso. E nunca tive, Dani. E se eu comecei na empresa em 2001, como cooperado e estou como CEO hoje, eu posso dizer para vocês, funcionou. Funcionou. Porque eu sempre fui assim. Nunca tive medo de falar as coisas. A Brené Brown fala isso, né, no documentário dela, né? Cara, você tem que ter coragem de ser vulnerável, pô. Exatamente. Eu sou ser humano igual. Mas eu acho que é isso que... Aí que tá. Eu acho que isso que faz a diferença entre as pessoas que vão agarrando as oportunidades, porque as oportunidades são iguais para todo mundo, no sentido de, deixa eu me corrigir aqui antes que me interpretem mal, todo mundo vai ter a sua oportunidade, de acordo com o seu referencial, é isso que eu quero dizer, né? O dia também tem 24 horas para todo mundo, é isso que eu estou querendo colocar aqui. Então, cabe a nós estarmos prontos, que você disse lá, de veio e pá, eu vou. Mas no sentido também de ser humano e se relacionar, estar aberto a. Você nunca foi uma pessoa fechada que do tipo, sobre isso eu não falo, sobre isso eu não quero saber. Pelo contrário, você sempre foi muito aberto a ouvir. Acho que isso é uma das suas qualidades que eu lhe vejo assim em termos pessoais e profissionais. Você ouve. É escutativa. Perfeito. Depois da escutativa, tá, então peraí, eu escutei ativamente, você colocou, então deixa eu te dar as minhas impressões. Mas tudo sem o julgamento, Cris.
que eu acho que é mais importante aqui, que você sempre fez isso, comigo enquanto amiga, e tenho certeza que com profissionais também. Então tá, escutei, mas ó, as impressões são essas, sem o julgamento. O que elas vão fazer agora? E você sabe qual é o critério que eu uso com isso? Em casa, com a esposa, eu até falo isso, né? Numa reunião, numa conversa entre amigos, você já sabe qual que é o objetivo daquela conversa. E aí fica uma dica aqui para você que está ouvindo a gente, tá? Pensa, por exemplo, vamos imaginar que você esteja falando com o teu marido, Tá, tá? Você está lá com o Marcelo e aí o Marcelo, de repente, quer falar alguma coisa, sei lá, fazer alguma crítica sobre a mãe dele. Vamos imaginar que seja isso, tá? certo. Dona Elza maravilhosa. Vamos imaginar que ele queira falar, fazer alguma crítica dela. Tá. Conversando com você, você acha que ele quer que você escute ele ou que você critique a mãe dele? Escute ele. Então, a conversa, quando eu vou ter uma conversa com a minha esposa, ou quando minha esposa tem uma conversa comigo, ela traz o tema, eu pergunto, você está me contando ou você quer minha opinião? Porque às vezes ela não quer minha opinião. E Ela dar quer a minha só opinião... desabafar. E o cérebro do homem foi feito para dar respostas. Então, se ela chega em casa, de repente está falando alguma coisa que, sei lá, tem acontecido alguma coisa no trabalho, é comum as pessoas falarem assim, por que você não pede demissão? Pô, sai lá, larga esse chefe, não sei o quê. Ela não quer ouvir isso. Não é isso, ela só quer contar, está só desabafando. Então, se a pessoa praticar isso, já resolve muita coisa na relação, entendeu? E numa conversa de amigos, você identifica, quer dizer, eu pelo menos, né, identifico o que é que a pessoa está buscando comigo. E teve uma situação com um amigo, queridíssimo também, ele estava passando um momento muito difícil, ele me chamou para uma conversa, nós fomos lá na Beira Gulosa, perto do Shopping Dom Pedro. Eu me lembro que eu cheguei lá e sentei na mesa e eu senti que estava muito tenso. E aí ele veio e trouxe um problema para mim e tal, e falou, pô, cara, eu queria a tua opinião. Tá. Eu falei, mas qual das minhas identidades você quer opinião? Do amigo? Do coach? De um terceiro qualquer? Qual das minhas identidades você está querendo ouvir? Ele falou, pô, cara, eu tô querendo ouvir do coach. Tá. E aí nós tivemos uma conversa sincera, transparente de coach, entendeu? Por quê? Porque naquele momento eu não queria que eu passasse a mão na cabeça dele. Né? Um abraçar, pô, amigo, você tá com um problemão, tal, pô, tamo junto, viu? Se você precisar, tô por aqui. Não. Me fala o que eu tô fazendo de errado. É isso que ele queria naquele momento. Por que eu tô errando? Porque é a segunda vez que isso acontece na minha vida. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que é importante entender isso para facilitar. E aí, só aproveitando um outro gancho que você havia comentado, Dani, Diga, pode falar. é que todos nós temos 24 horas. Sim. Eu costumo dizer para as pessoas que, assim, para que você possa ter sucesso, assim como eu, você, o Papa Francisco, Barack Obama, seja lá quem for, todos nós temos 24 horas por dia. Sim. Dividir o seu dia em 3 blocos de 8 horas. 8 horas para você dormir, não vale para mim porque eu quase não durmo. Você dorme pouco. 8 horas para você trabalhar Ah. e 8 horas para você fazer a diferença. O sucesso das pessoas está aqui, nesse terceiro bloco. Faz a diferença? Aqui nesse fazer a diferença, a pessoa pode falar assim, mas eu vou trabalhar de ônibus. Põe um podcast para você ouvir, ouve a Dani aí. Ó, boa. Né? Vai ouvindo aí que você vai aprender e você vai descobrir um monte de coisa. Faça esse transporte seu ser útil esse tempo. Exatamente. E aí, no final de semana, eu me lembro de uma palestra que você me convidou para fazer na Unip. Lembra? Nós tínhamos 513 pessoas naquele espaço. Foi. Eu me recordo do seguinte, que eu tinha perguntado para os alunos, né? Eram todos alunos de administração. Foi. Pessoal talvez na casa dos seus 20 anos. Isso, é. Eu falei, bom, nós estávamos falando sobre a semana e tal, e aí alguém falou assim, mas não é justo, porque a gente trabalha 5 dias e só descansa 2. Verdade, que lembra eles falaram disso? Isso, falaram tô mesmo. Bom, viu como a memória é boa? É verdade, falaram mesmo. Estou lembrada disso. Lembra disso? Aí eu falei o seguinte, falei, bom, quantas horas você trabalha por dia? Lembra até o aluno. Fizeram, não lembro se foi 8 horas e meia, ou 9 horas, ou se foi 8 horas. Eles trouxeram o número, acho que foi 8 horas que eles falaram. Sim. Bom, tá bom. 5 vezes 8? 40. 40 horas. Que horas começa o teu fim de semana? Aí eu lembro que um aluno falou assim, 6 da tarde já começou o meu fim de semana. Eu ia falar meia-noite, mas às 6 da tarde já começa o fim de semana. Eu falei, tá bom. Vamos imaginar que começou à meia-noite de sexta e que termina à meia-noite de domingo. Uhum. Quantas horas nós temos? 48. 48. Então, você tem muito mais horas de descanso do que horas trabalhando. E nessas 48 horas que você tem do fim de semana,
são esse terceiro bloco de 8 horas, que são 6 blocos desses para você fazer a diferença. Então, o que fez de você, Dani, ser o sucesso que você é e gerar as oportunidades, foi porque você usou bem esse terceiro bloco. Porque nós somos seres humanos iguais, temos 24 horas igual. Você tem que dormir igual a todo mundo. Sim. Você trabalha igual a todo mundo, né? Se não trabalhar mais, em vários exemplos aí. E ainda assim, como é que você fez para poder fazer a diferença? Porque você usou bem esse terceiro bloco. É uma escolha. Aliás, tudo na vida. Tudo na vida é só uma escolha. Gente, bom, aqui já ia falar que se deixar, nós vamos aqui longe, né? Vamos. É 3 horas para mais. Mas, Cris, olha, estamos quase indo para o final. Se eu tivesse que pensar, assim, falar para você, Cris, olha o seguinte, falamos sobre muitas coisas aqui, teremos até mais para falar, mas falamos sobre liderança, sobre autoliderança, mas agora quero ficar muito focada na autoliderança. Se você tiver que passar uma dica, um conselho não se dá, mas enfim, né, uma dica, vamos falar uma dica. Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, de que forma que eu desenvolvo a minha autoliderança, né? E o que o autoconhecimento, nesse processo, pode me trazer de útil? Dani, é fundamental, não existe um sem o outro. Eu não consigo me autoliderar se eu não me autoconhecer. Impossível. É impossível. Um dos exemplos eu trouxe para você agora há pouco. Então, sabendo que, de repente, eu acordei naquele dia menos concentrado, eu sei que eu posso cometer algumas falhas naquele dia. Sabendo que eu estou um pouco mais irritado, menos tolerante, também me faz, né, ter situações que eu posso discutir em casa, posso discutir no trabalho. E uma outra coisa, por exemplo, que a gente tem, Dani, é a questão fisiológica. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma mudança de ritmo a partir das 17 horas. Tá. Das 5 da tarde até as 7, 7h30 é uma baixa para mim. E quando eu preciso fazer alguma coisa muito importante, como estar aqui com você hoje, eu mudo esse meu círculo circadiano, né, que fala, né? Isso. Porque eu sei que nesse momento é um momento que eu não tenho energia. Como acontece, por exemplo, de eu ficar irritado às 11h30 da manhã. Porque eu tomo café da manhã 6:50, todos os dias. Certo. E aí, quando chega às 11h30, eu não tenho o hábito de comer nada durante esse intervalo. Sim. Só o café mesmo, tomo alguns litros de café durante esse período. Às 11h30, eu fico muito menos tolerante, mais irritado. Fazer reunião nessa hora atrapalha a minha autoliderança. O que eu aprendi, e a empresa passou, eles também perceberam isso, porque a gente troca esse conhecimento, né, sobre o nosso funcionamento, e a empresa passou a colocar a bala na minha sala, uma bolachinha, e eu já sei por quê. Às vezes põe uma fruta, porque sabe que neste horário, está mais próximo do horário do almoço, eu almoço 12h30, esse horário das 11h30, eu preciso de algum açúcar, eu preciso de alguma coisa para melhorar o meu humor. E se for alguém com diabetes, então, ainda mais. Sim. Né? A pessoa fica mais irritada. Mais irritada, exato. Então, esse tipo de coisa ajuda a gente a se autoliderar. E outra coisa, comentei no início aqui que eu sou minha memória é mais auditiva. Então, o que funciona muito para mim? Podcast funciona muito para mim. E ouvir as coisas, por exemplo, no carro, se eu estou indo para São Paulo, indo para alguma reunião, eu preciso que a minha fisiologia esteja muito boa. Eu costumo ouvir programas de humor no carro, antes de uma reunião. Isso me ajuda muito. E aí, talvez não seja muito exemplo isso para as pessoas, porque eu durmo com fone de ouvido, né? Nem todo mundo vai conseguir dormir. E eu durmo ouvindo programa de humor. O que acontece, né? Quando eu vou para a cama e eu coloco lá, de repente, alguma coisa no canal lá no Max, né? Que tem, sei lá, um Two and a Half, ou qualquer outro programa de humor, ele faz com que automaticamente você comece a diminuir o seu metabolismo ali, né? Seu corpo vai ficando mais tranquilo. Porque senão a minha cabeça não para. Eu conheço ela, eu sei que ela vai ficar pensando um monte de coisa. Né? E eu amanheço com a minha cabeça cheia de lixo. Sabe, tipo assim, eu vou fazer aquela reunião hoje, mas a hora que eu chegar na sala lá, eu já vou falar, não sei o quê, tá lá. O lixo já está tudo carregado aqui no buffer. Tá. Sabendo disso, eu faço um trabalho então de meditação, que às vezes eu vou no meio do caminho, fazendo exercício no carro, ouvindo alguma coisa bacana, para eu chegar lá. Esse foco aí.
Sim, porque o diálogo interno nosso é É terrível, péssimo. né? Tem aquele desenho do Luca. Você viu aquele desenho, Sim, o Luca? Luca. Quando ele fala, silêncio, Bruno, né? Que ele tá descendo aquela O rampa. Bruno, exatamente. Não, tem que fazer silêncio, Exato. Bruno, porque a minha cabeça, ela começa a trabalhar com um monte de coisa e ela vai... E não vem num tom legal, né? Do tipo assim, ó, você vai conversar lá com aquele É, cara, não. meu, o Ele cara é vem, bacana também. Não é assim, não, ele vem fala, dando meu, ordem. puta, esse É, cara... dando E, ordem. e às vezes eu até gravo pra mim e ouço aquilo que... Porque eu sei que o meu cérebro vai querer falar o contrário, aí eu ouço aquilo para eu ouvir num outro tom de voz para não deixar a minha fisiologia atacada. Isso me ajuda na minha autoliderança, na maneira como eu vou lidar comigo, com as minhas emoções, entendeu? E aí cada um pode ter a sua estratégia. Para mim, essa funciona, sabe? De deixar as coisas mais equilibradas, porque para você não vai liderar o outro se você não se autoliderar. E aí também ter o domínio, né, das emoções legítimas. A raiva, a tristeza, o medo, a alegria, Que é bacana, do que é bacana. divertidamente, né? Exatamente. Que é você se reconhecer nesses estados emocionais. Como é que você fica, né? E aí eu vou deixar uma pergunta para quem está ouvindo a gente lá, né? Qual que é o oposto de feliz? Qual que é o oposto de feliz, Dani? Para mim não é triste, mas para mim talvez pode ser com raiva. O oposto de feliz, É, raiva. Mas é mais comum a gente ouvir a primeira é o resposta, triste, triste. né? É. Mas qual é o oposto de feliz mesmo? Qual é o oposto de feliz, Cris? Infeliz. Infeliz. E por que essa palavra não vem como primeira palavra? Porque a gente nunca pensa nisso, né? Feliz, e aí os especialistas podem até me corrigir, mas do que eu percebo durante as terapias, Ah, feliz é um sentimento, alegre é uma emoção. é uma emoção, é verdade isso. E a grande diferença entre a emoção e o sentimento é que a emoção a gente vê. Não é à toa que os emojis são emojis não Sim, feeling. exatamente. A emoção você vê. A emoção você vê na pessoa, sentimento não. Não. Sentimento só conversando, sentando aí, "Ei, como é que você está? O que está acontecendo? Né? Exato, Pô, exato. eu vi, de repente, uma expressão sua, o que que está aí dentro? Né? Porque ver a sua tristeza ou a sua alegria não é o fato está no sentimento. Ah, eu Exato. estou triste por causa de tal coisa, ou eu estou alegre por causa de tal coisa. O sentimento é que gera a emoção, né? É, É, e algumas situações ela se inverte, né? sim. A emoção, por exemplo, ela pode vir lá no início, antes do pensamento, ela provoca o pensamento. Porque na sequência nossa, você tem uma sequência de 6 itens lá, né? Vamos pensar assim, ó, pensamento, vamos trazer a emoção antes do sentimento, só para facilitar no entendimento das pessoas aqui, ó. Então, a gente tem pensamento, emoção, sentimento, comportamento, Isso. ação e hábitos. Exato. Todo mundo quer mudar a ação. Então, por exemplo, eu Isso. quero emagrecer, eu quero mudar a minha ação de comer muito, ou eu quero mudar a minha ação de não ir na academia. Só que não é aqui a mudança, Não. porque a mudança aqui ela é remediativa, né? Exatamente. Você tem que mudar o jeito de pensar. Exatamente. Pensamento. Tem que mudar aqui no início. Aí, se você muda, aí você consegue o restante. Exatamente. E Exatamente. quando você é inflamado pelas emoções, tem um problema, por exemplo, quando você falou de raiva. Sim. A raiva, assim como a fúria e a vingança, a vingança tem uma energia que às vezes é positiva nela, mas vamos pensar na fúria e na raiva, né? Ela vem através da emoção, ela volta aqui num processo ela fica num ciclo com a ação, Isso. ó, emoção e a ação direta, e ela vai até a exaustão. Exato. A fúria. Você bate, mas você pega, por exemplo, uma situação de alguém que está, sei lá, brigando, por exemplo, ela vai, né, uma briga de esporte, de futebol, o cara vai, ele bate. E às vezes o outro tá morto no chão ali, ele tá batendo. E por que ele não parou? Porque ele não exauriu ainda. Ele mexe tanto, né, com essa fisiologia que vai até o ponto da exaustão. Só na exaustão que ele para. Daí eu vejo uma coisa positiva quando a gente fala, por exemplo, de não bater nos filhos. Porque se você tiver num momento de descontrole emocional e você der o primeiro tapa, a chance de você descarregar toda a raiva que você está sentindo é gigante, porque ela vai ficar nesse ciclo. Entendeu? Exato. Exatamente. Complexo. Complexo. Cris, falamos, hein? Falamos. Eu queria falar mais, mas Eu entendo também. que a gente tem tempo limitado, né? Temos o tempo limitado. Olha, eu queria te agradecer imensamente. Sou muito grata por você estar aqui, pela confiança, pela parceria de sempre, Cris. Agora eu posso falar que há mais de 20
4 anos, eu acho, em Cris. É por aí. Por aí. É por aí. E agradecer por você estar na minha vida como amigo, por ter sido meu mentor diversas vezes e também por ser o profissional que você é. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Dani. Você sabe que só tem valor para a gente quando a gente faz um trabalho, seja de mentoria, de coach, de aconselhamento, quando a gente percebe que a pessoa fez alguma coisa com aquilo. Sim. Né? Porque tem gente que pede as coisas, mas não faz nada com aquilo, né? Aí o teu sentimento de frustração, porque parece que não foi útil, né? Não que a gente tenha que sempre ter uma resposta ou sempre contribuir na solução, mas esse orgulho que você sente, eu posso dizer que ele é recíproco, por saber que todas as conversas que nós tivemos, obviamente que não necessariamente você fez aquilo que eu falei, mas o fato de aquilo ter contribuído para que você tivesse uma reflexão, me traz muito orgulho dessa nossa parceria, dessa nossa amizade. Então, quero que você conte sempre comigo, conte com a minha empresa, né? A Inspend também está sempre à sua disposição. Já gravou um podcast comigo lá. O que você precisar está à sua disposição. Sabe que eu tenho um carinho realmente muito especial com você, com a tua família, de longa data. Longa data. Vamos fazer um brinde em saúde? Então vamos sim. Saúde e a nossa amizade. E você que ficou até aqui conosco, um beijo. Até a próxima.